Hospital Federal, ele está bem adiantado. Então o Lula anunciou que nós teríamos hospital, começou o processo para aprovação do projeto, que já foi aprovado, foi feito convênio com o Ministério da Saúde, que já foi aprovado também, já foi liberado, e aí tem na conta da Prefeitura, e os vereadores têm cópia, eu também tenho, não tenho aqui, né? Do montante depositado na conta da Prefeitura no valor de um pouquinho mais de 23 milhões, a contrapartida da Prefeitura chega aos 25 para iniciar a obra. A Prefeitura, ela está buscando a posse do terreno, né? Então isso já está bem adiantado, não sei se já saiu a posse do terreno, né? Como a gente não está mais na administração, mas se não saiu, deve sair nessa semana. E com a posse do terreno e esse recurso, então vai ser aberta a licitação para início da obra. Então o valor inicial é 96 milhões, que está já acertado com o Ministério da Saúde, será liberado em 3 etapas. Então esse ano foram liberados um pouco mais de 23 milhões. E o ano que vem, 2013, e finalizaremos a construção do hospital em 2014. O prefeito vai estar anunciando essa semana. Não, a área era para ser aquela ali perto do shopping. Ou é nessa área, ou é nessa área aqui na 66, aqui perto das Cérebros. Atrás do Hospital da Clínica, não? Não, ali o governador disse que vai fazer um hospital, né? Quando a gente faz uma coisa, ele fala que vai fazer outra igual. E a gente agradece, porque nós tínhamos uma escola técnica federal e pegamos uma estadual. Isso é bom. Tiver um hospital federal e um estadual, é fantástico para nós. Embora ele falou também que ia trazer a faculdade estadual, mas até agora ela não chegou. Vamos torcer que mande pelo menos uma FATEC. Isso. Primeiro... Cidade digital, é lógico que o senhor tem no projeto. Cidade digital é uma coisa, monitoramento é outra coisa que pode usar a questão da estrutura da cidade digital. Então, a questão das câmeras, acho que eram 14 que funcionavam, venceu o contrato de manutenção, não foi renovado, inclusive não tem mais aquele ponto que tinha aqui na praça de observação. Então nós temos hoje, a quantidade de câmeras, está em andamento o processo de licitação, acho que são 22 para ser instaladas, e hoje aí dependendo da organização, nós podemos ter uma instalada que pegue 500 metros cada lado, né? Dependendo aí das fachadas, dos prédios, você tem árvores, né? Então, mas o aproveitamento mesmo é na faixa aí de 300 metros para cada lado. Então, com a instalação, nós precisamos fazer o estudo, né? Hoje que nós temos a informação, está sendo licitada, não sei se já foi homologada, se já superaram a questão burocrática, a questão de 22, né? Aí nós precisamos fazer o estudo e ir implantando na medida do recurso financeiro. Porém, nós precisamos destinar uma boa verba para garantir a segurança. E aí fazendo a instalação das câmeras nos centros comerciais dos bairros e aqui no centro. No centro nós precisamos fazer a requalificação, desde a manutenção das calçadas, pensar e junto com a associação comercial e com os comerciantes, qual o investimento a ser feito. Se nós pegarmos em relação ao investimento na área central, foram feitas a substituição das lâmpadas, só isso. Então nós fizemos investimento nas outras áreas. Então quando nós falamos que nós somos do Partido dos Trabalhadores, eu sou do governo do prefeito Marcelo Cândido, nós assumimos os bônus e os ônus. Então nós aprendemos o que está dando certo e que vamos dar continuidade, vamos corrigir aquilo que não deu certo e vamos fazer aquilo que faltou. Então para nós isso é muito tranquilo. Quando nós pegamos aí construção de escolas e creches, né? Então nós fizemos. Teve um candidato que falou que nós administramos de maneira criminosa, né? Ele só esqueceu de falar que na gestão dele foi construído o esqueleto, né? Com dinheiro da educação, né? E que depois não sei quem criou um decreto à escola Centro Educacional Esportivo, que é aquele lá do Marcos Pfeffer, né? E 22 anos não se construiu nenhuma creche municipal. As escolas de Madeirites foram municipalizadas, que era do Estado, de 98 a 2000.
E quando nós assumimos, estavam todas no mesmo lugar e do mesmo jeito, quer dizer, piores, né? Porque eram 6 anos depois, né? Aí nós substituímos todas. Então nós temos muito mais acerto, muito mais avanços do que pontos a nós corrigirmos. Agora nós reconhecemos que o centro foi feito menos investimento do que era feito no passado. Porém nós buscamos investir em toda a cidade, desde a infraestrutura até dos serviços, seja na área da educação, da assistência social, que não tinha esse serviço implantado. O fato é que quando morria alguém, tinha que um personagem ilustre pedir para a funerária dar o caixão e a família tivesse condições de pagar para fazer o sepultamento. Hoje nós regularizamos esse serviço. Nós temos assistência social implantada na cidade, que faz o acompanhamento de hoje já 18 mil famílias, e temos que chegar a 28, que é o número de famílias vulneráveis na nossa cidade, e entre elas 4.200 na extrema miséria. E quando eu saí da assistência social, nós já tínhamos localizado 80% dessas famílias para fazer o acompanhamento. Então nós vamos dar continuidade de maneira efetiva e ampliar aquilo que deu certo. E deu, em todas as áreas deu certo. Agora vamos construir a proposta da revitalização do centro, e aí tem que ser em parceria com a Ciesp, tem que ser em parceria com os comerciantes. Como é que nós vamos fazer a fachada, como é que nós vamos fazer a calçada, e aí nós vamos instalar o número suficiente de câmeras. E aí eu não vou falar assim, eu vou instalar 200. Temos que ter responsabilidade em relação à capacidade financeira. Hoje nós conseguimos buscar dinheiro do Pronas, né, do governo federal, para a implantação desses recursos, né, em relação à segurança, principalmente do Gabinete da Gestão Integrada, para nós garantirmos a segurança. E a Guarda Municipal hoje, que ela tem mais a função patrimonial. Então ela faz muito pouco, ou quase nada, a função preventiva aí das ruas, como a Polícia Militar, que nós precisamos, como diz, criar isso e colocar esse serviço. E a população saber, ó, nesse trecho aqui vai andar a Guarda Municipal, aí ela vai aqui. E aí a instalação também das câmeras na roça, e aí é importante nós buscarmos experiências exitosas em outros municípios para nós implantarmos aqui. Então isso é a nossa proposta. Primeiro, o convênio que existia eram as creches comunitárias e ele continua hoje. Continua e continua melhorado. Porque antes eram voluntários que trabalhavam e recebiam ajuda por criança atendida de R$60. Eu cuidei disso logo no começo como secretário adjunto, e nós temos algumas que nós municipalizamos porque as entidades não deram conta, como lá do Chico Nunes no Tabamarajoara, aqui no Jardim Colorado, e lá no Revista, que era da Associação Comercial de Bairro lá. Nós temos a conveniada, que continua lá no Badra, na parte baixa, na parte alta, com a Caritas Paroquial, com o Exército da Salvação, com a Malrodes lá em cima, com o Antenor de Mesquita na Casa Branca, com a Caritas aqui do centro, são essas lá do Badra. Lá em Palmeiras nós temos com a Caritas no Jardim do Lago, no Buenos Aires, lá no centro de Palmeiras, na Rua Palmas, e lá das Palmas, Recreio das Palmas. Então as conveniadas, elas continuam e continuam. E aí nós construímos isso junto com o Conselho da Educação, com as entidades, o per capita, a qualificação dos profissionais. Então hoje o diretor de cada creche não é mais a dona Maria, dona de casa, que é a coordenadora, é a pessoa com pedagogia. Os professores têm que ter magistério ou coisa. Então nós avançamos. Então hoje nós temos um número bem superior nisso. E construímos as creches municipais. A primeira foi lá no Maitê, né, que nós construímos. Depois construímos a escola Vitor Salviano lá no Badra, e o Avelino nós transformamos em creche. Construímos aqui no Jardim Limpo a escola, e o Alice Setuco do lado nós ficou só infantil e creche, né? E construímos a creche aqui no Parque Maria Helena, e tem outros espaços. Na Fazenda Viaduto construímos a escola nova e fizemos a creche da escola antiga. Então nós estamos aí com os prédios locados e as construídos, já entregamos 14 creches. E tem 8, 3 em construção e 5 sendo licitadas. Nós construímos 14 grandes escolas substituindo as de Madeirite. Aí pegamos o Rui lá no Bernardino, José Cardoso no Graziella, o Masqueto no Santa Inês, aquela escola que era uma ruína lá na Jardim Europa nós fizemos,
o José Celestino no Varan, a escola lá do Margarete, aí vamos lá para a região de Palmeiras, na Vila Helena, era de madeirite, né? Construímos lá no Jardim Planalto, a Lídia. Outras escolas novas, fizemos na Fazenda Viaduto, fizemos aqui atrás da Santa Casa, fizemos lá no Badra Baixo, então foi, e uma do Estado, que nós então construímos e entregamos para o Estado, que fazia parte, que é ali no Jardim Fernandes, perto do Docelar, na região da Dona Benta. Então nós construímos. O uniforme, esse ano, ele não está sendo entregue atrasado. Eu acho que foi um equívoco de quem coordena a secretaria de entregar primeiro o de verão e depois o de inverno. Então no começo do ano veio o de verão e agora está chegando o de inverno. Uma vez que São Paulo faz frio o ano todo, tem que entregar tudo no começo do ano. Nós só entregamos em 2008 atrasado por questão da licitação que deu pau todas elas que nós tentamos. Agora os outros anos sempre foram entregues no começo do ano. E de um ano para o outro o uniforme ele passa. E aí eu gostei da sua comparação com Mogi das Cruzes, que aí não é a questão de partido, é questão de pessoa. Porque Mogi é administrada pelo partido que administrou muito tempo Suzano. E aí Mogi foram feitas boas administrações, né? Foram sendo somadas experiências. E aí quando nós pegamos 56 anos que a cidade tinha, nós tínhamos 2 creches municipais, o Cláudio lá no Jardim Natal, que foi construída pela Reust, né, na época, e o Kaique, o Djalma aqui no Monte Cristo, que foi construído pelo programa do governo federal dos Caiques. E aí se pegar aí o candidato que foi 4 anos, a primeira dama que o marido foi 18, eles ficaram 22, não fizeram nenhuma creche. Quando o ministério caiu na alma deles, eles criaram as creches comunitárias naquela situação, né? Então as creches elas continuam, né? E aí tem todo o número, e o número é bem maior do que tinha na época e o que é atendido hoje, como também o transporte escolar. Então a comparação eu gosto de fazer, então o que nós precisamos ir acrescentando. Então o prefeito Marcelo, se não conseguir terminar as 8 creches, eu vou terminar no começo do ano que vem, então nós vamos ter 22, precisamos avançar mais, né? Aí distribuímos material, no segundo ano uniforme, equipamos as escolas, ampliamos outras escolas, porque se você pegar o Masquieto e a Maria Matias, eram 2 escolas com 3 salas, lá no Santa Inês. Uma era do Estado e outra do município. Aí foi municipalizado e ficou lá a Madeirite. Nós juntamos, fizemos a grande escola. Pega lá o externo no Gardênio, 2 salas e meia. Pega o Edna lá no Varan, 3 salas. Então esse é o tamanho das escolas que eles iam construindo, né? E aí nós temos outras unidades para citar como exemplo desse tamanho. Então nós fizemos um investimento, e aí não foi falta de competência e de responsabilidade. É só nós pegarmos os números, visitarmos os locais, vermos o tanto que nós construímos de escola, de creche, de reforma, de ampliação. E aí nós vamos ver que nós avançamos e avançamos muito na educação. Só não avançamos mais porque o trem estava sucateado, né? Então não dá para você admitir que as escolas que foram municipalizadas, passada do Estado para o município, com o compromisso de fazer em alvenaria, depois de 6 anos continuavam lá. Eu acho que são candidatos diferentes, independente do partido que faz. Claro, o estudante C acaba fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, tem seu crescimento, você vem da base de lá. Eu brinco que petista é igual corintiano, né? Sou palmeirense. É difícil discutir futebol com eles, né? Então é difícil discutir política. Eu sinto essa dificuldade, né? Eu acho que crescimento é diferente de inchaço. A cidade ela está inchada, ela não está crescendo. Não é só porque o outro candidato veio aqui, deu os números, a gente acessa mesmo os números, você vê que a gente perde emprego, faturamento, receita, ICMS. Quer dizer, Suzano nos últimos anos ela tem perdido fortemente sua posição de destaque dentro do cenário estadual e regional. Eu falo que eu tenho empresa, o Rogério tem. Eu chego ao caso, desculpa ser um pouco longo, mas enfim, é produtivo, de quando eu vou atender algum cliente de fora, eu atendo na minha loja de Mogi. Eu tenho vergonha de pedir para a pessoa vir por Itaquá, porque ele se perde, ele passa no meio de favela. Quer dizer, a impressão que o meu cliente tem da cidade é negativa. E falam mesmo quando chegam, os que vêm, falam, nossa, como a cidade é feia, como a cidade está suja, maltratada, esburacada. A gente vai, caminha, vou aqui a Arujá, aquela parte de Miguel Badra, não tem calçada, é mato, né? Enfim. E isso tem demonstrado que tem perdido muito espaço. Eu sinto muito distanciamento, desculpa, né, ser um pouco longo, mas me perdoem, dos secretários e funcionários da prefeitura. Eu não sei quem são os secretários, eu não conheço quase nenhum.
você não tem acesso, as portas são sempre fechadas, a prefeitura parece um mausoléu, você entra ali, todo mundo fecha a porta, você tem que bater. Eu acho isso meio esquisito. Você pede informação por telefone, só se houver pessoalmente. Eu só queria saber o grau de permeabilidade do solo para uma reforma na escola da minha esposa. Não, o senhor tem que vir protocolar. Eu falei, não, só me diz quantos por cento, filho. Eu queria saber de quantos por cento. Não fala. Eu acho que a gente, como você falou, de muitas coisas, depende de verba e depende, claro, de uma boa arrecadação no município. Agora, a gente tem crescido a cidade e isso nós vamos ter uma necessidade muito grande de um monte de coisa e os impostos estão cada vez sendo menores, nossa receita está menor. E aí você tem que, junto com o governo do estado e etc, etc. Agora, se o teu partido, daquele que você representa, não conseguiu em 8 anos nem se dar bem com os vereadores, como é que nós vamos fazer essa atividade junto ao Estado? Porque eu acho que tem que ser partidário, né? Como é que você pretende fazer isso? Assim, se assume esse compromisso de estar nos recebendo? Eu falei aqui da outra vez, você estava presente, faz 1 ano e meio que eu não consigo falar com o Marcelo Cândido, né? Aquele dia que você veio, nós somos a mesma coisa. Fizemos lá 10 propostas, encaminhamos 6 ofícios, acho que 5 ou 6 ofícios, nós não temos nem a resposta. Se assume esse compromisso, que se eleito, depois de iniciar, vamos deixar essas coisas um pouco de lado, vamos trabalhar proativamente, porque a gente ganha nosso dinheiro aqui, meus filhos nasceram aqui, a gente vive a nossa vida aqui, a gente está vendo a cidade se esvaziar no meio dos dedinhos da gente. Como é que é a tua posição perante esse grupo de pessoas, essa sociedade aqui? Eu assumo o compromisso da participação. Acho que aí o que a gente quer que fale do nosso governo. Eu sou do governo do prefeito Marcelo Cândido, fui os 7 anos secretários e, como já falei aqui, eu quero os bônus do governo e assumo os ônus do governo, né? Então nós acertamos bastante. Temos questões que nós temos que superar, reconhecemos aonde teve as falhas, né? E o que nós precisamos acrescentar. E a questão do falar o que é fundamental, fundamental. Então, quando eu estava lendo a matéria aí até no jornal Oi, né, da fala dos candidatos aqui, quando eles fazem acusações de maneira criminosa, fraudulenta, como diz, se tem isso, tem que fazer denúncia, tem que fazer denúncia. Nós não podemos confundir a população com afirmações sem a gente provar que pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Então nós temos essa responsabilidade. E em relação à relação com as entidades, em relação aí com as organizações, nós assumimos e é o nosso jeito de ser, né? É o nosso jeito de ser. Eu fui secretário da Educação por 4 anos, adjunto e secretário, e sempre estivemos com as portas abertas lá para receber todo mundo mesmo, como disse, sem distinção de saber quem era que estava lá embaixo, quando nós tínhamos a secretaria na nossa gestão aqui na praça, nesse prédio da esquina, então para subir para falar com o secretário, como ao mesmo tempo nós estávamos na rua junto das escolas. Na assistência social a mesma coisa, e é assim que nós queremos fazer. Então humanizar o trabalho, abrir, e aí a importância do prefeito e os secretários, principalmente o primeiro escalão, ter essa inserção na comunidade e lá na prefeitura também receber. Então esse é o compromisso assumido, né? Embora cada um tenha a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, né? E o Marcelo tem o dele, eu tenho o meu. A cidade nós vamos pegar ela em melhores condições, que nós vamos pegar com 4 milhões e 500 de luz para pagar, com o nome sujo porque não se fez o acerto com o INSS, que tem a dívida, né? Com a hora extra dos trabalhadores que não tinha sido paga, com cancelamentos de empenho, principalmente com as entidades, né, que tinham sido cancelados do serviço prestado. Tem bastante, quase todas as áreas já têm os planejamentos, né? Mas é o compromisso nosso assumido de nós estarmos não só com a porta aberta, mas construirmos as propostas juntos. Como nós conversávamos naquele dia em relação ao fechamento do viaduto lá para a substituição, que criou um transtorno no comércio e acabou não tendo a comunicação adequada. Então nós temos a tranquilidade, e aí eu quero deixar isso muito claro para todo mundo, de assumir aquilo que foi feito de errado. E a gente não quer que se esconda o que foi feito de errado, que é assim que nós vamos melhorar, que nós vamos avançar. E aí eu tenho, por fazer parte desse governo, 7 anos, eu tenho plena certeza que nós temos muito mais acertos do que erros, ou então maneiras diferentes de fazer. Não sei
se pode ser considerada errada, mas que acaba não ajudando no produto final, né? Então, o que nós chamamos aí a questão do processo, né? Como é que a gente faz o processo para chegar no produto final, que também é importante nós levarmos em consideração. E a gente sendo eleito, compondo o governo, a gente quer ter esse canal, e aí é o prefeito, como nós colocamos aí o prefeito no bairro, o prefeito, como diz, recebendo todo mundo, que nós temos plena convicção de que é o prefeito conversando com quem recebe o serviço, com os envolvidos no processo, que ele vai saber se está dando certo, se não vai estar dando. E há outro compromisso, e aí nós queremos que o nosso governo, a gente sendo eleito, tenha como marca duas coisas: cuidar da nossa cidade, né, para que ela fique bonita, para que ela fique cuidada, para que ela esteja embelezada, e aí passa pela manutenção, pelos investimentos de maneira adequada. Precisamos investir mais na manutenção, talvez tenhamos que fazer pavimentação mais lenta, mas garantir a manutenção de onde está pavimentado e a rua não pavimentada, né? E o cuidar de gente que passa pelo bom atendimento, com o número suficiente de profissionais em cada estabelecimento e as condições de trabalho. E que nós tenhamos aí um funcionário trabalhando feliz, né? Como diz que aí tem o plano de carreira que foi estabelecido, cargos e salários, que seja feita revisão, que tenha os benefícios, o bom salário e também um espaço aí de lazer para os nossos funcionários. Então é assim que nós pretendemos fazer a nossa gestão, com essa responsabilidade de marcar um novo tempo aí na política da cidade de Suzano.